Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Claquetadas. Eu sou o Glauber Machado Eu sou a Laura Ribeiro. e hoje a gente vai conversar sobre um assunto que talvez seja polêmico. Vamos falar sobre remakes, sequências, spin-offs, esse universo de cultura pop que nada se cria, tudo se Se transforma. transforma. Mas não esquenta, é só uma ideia, hein? Remakes. Remakes, exatamente. Hollywood está em crise criativa ou não? Eu tenho achado, agora eu acho que até não tá tão discrepante assim no nosso pequeno cinema interiorano. Temos algumas, talvez um pouco por causa do Oscar. Temos alguns filmes que são ideias novas. Mas, há um tempo atrás, eu lembro que era muito comum, assim, estar em cartaz apenas filmes que eram ou uma continuação ou um remake de um filme antigo, ou o pior de todos, a continuação de um filme antigo. O original saiu há 20 anos atrás. E esse é o 2. Tá falando de Jurassic Park, né? Tô falando de Jurassic Park. Óbvio. Mas muitos outros, não só Jurassic Park. Isso é uma coisa que acontece direto. Mas eu tava Eu pensando. só queria dar uma espezinhada aí. Apesar de que o Jurassic Park, esse até é o sétimo, oitavo. Tem É, alguns que é pior, tem alguns que é tipo assim, o 1 é um filme que surgiu, tipo, nos anos 80, foi muito legal, e todo mundo gostou, e ficou marcado, e 40 anos depois, tipo assim, ah, esse aqui é o 2. Não é nem uma franquia. mas eu tava pensando especificamente no Recomeço, né? Que traz atores do primeiro longa, É, que tenta ser. Acho que ele é o mais frontalmente um filme com apelo é um nostálgico. filme fanservice, apenas. Filme- Esse é o recomeço do Jurassic World 3, né? Isso. É porque o que tá no cinema agora, eu acho que ele consegue ser pior ainda. Porque Realmente. ele nem apela pelo fanservice, não tem nada. Ele tenta fazer uma coisa que eu acho pior. Ele tenta recriar o 1, no sentido de que são personagens que você não conhece ainda. E aí você tem que gostar deles, por mais que você já viu essa história antes. Tá? Ele é quase um remake. Ele chega mais perto até de um remake do que de uma sequência. Mas, Laura, na sua opinião, o que que você acha que motiva, além da questão financeira, obviamente, que Hollywood é uma máquina, uma indústria que tem nessa fatia de mercado de trazer obras já conceituadas, que já têm um sucesso de público garantido, IPs com a sua base de fãs, renovar isso e manter essas IPs circulando é uma forma de conseguir uma bilheteria, de certa forma, Garantido. garantida. É. Para você, tem alguma outra motivação além de financeira? Não, eu acho que assim. é, Acho que existe a justificativa que eles dizem que pra mim cruza com o financeiro, porque eles falam, para revitalizar essa história, ela é tão boa e agora ela precisa ser apresentada para novas gerações, que foi uma coisa que aconteceu com, tipo, Lilo e Stitch. Foi uma coisa, tipo assim, é uma história muito boa e agora as crianças também merecem essa oportunidade de assistir no cinema. Mas eu acho que isso é dinheiro, porque as crianças também podem assistir o filme antigo não deixa de existir É, quando você faz um novo. esse é toda uma outra questão, né? Os remakes live action das animações da Disney, Nossa. que é uma coisa que eu tenho um certo problema com a ideia base desse tipo de produção. Nossa, sim. Que, Aham. é, primeiro, que eu acho que parte muito dessa concepção de que a animação é uma coisa menor e que funciona para criança, funciona para quem tem um apego nostálgico com aquela obra específica, mas não funciona com mais ninguém. Sim. Eu acho muito isso. E é por isso que eu acho que, independente de como é feito, é ruim. Porque, por exemplo, não tão ruim assim, mas eu acho que a ideia é ruim, exatamente. Porque, por exemplo, na época que saiu Lilo e Stitch, foi na mesma época de Como Treinar Seu Dragão. E Como Treinar Seu Dragão, na época, foi colocado como, é muito melhor, porque é frame by frame, igualzinho a animação. Então por que que fez? Se é igualzinho a animação, por que que fez? Mas aí, ao mesmo tempo, Lilo e Stitch deturpa totalmente o negócio da animação. Também tá ruim. Não tem o que fazer, entendeu? Se não mudar, fica ruim. Se mudar, fica ruim também. É só não fazer. Esse eu não cheguei a ver, as mudanças elas vão para que caminho? No Lilo e Stitch, as mudanças vão pra um caminho. Porque a verdadeira razão financeira do Lilo e Stitch, não sei se você ficou sabendo na época, é porque o Disney World vai abrir um resort na Flórida temático do Lilo e Stitch. Aham. Então, o filme, o original, ele tem um viés político, a animação original, sobre que a Lilo e a irmã dela são havaianas, e aí elas
elas moram no Havaí, e o Havaí tem muitos turistas americanos, né? O Havaí como colônia dos Estados Unidos. Já esse filme, ele tem uma coisa quase comum, tipo assim, gente, os Estados Unidos veio para nos salvar. E aí, tipo assim, ele traz um pouco dessa mensagem, assim, entendeu? Tanto que no final da animação, a Lilo fica com a irmã dela. E a irmã dela dá um jeito de ficar com ela e tal. E a lição final do live action é tipo assim: ah, mas a Lilo, ela vai pro sistema de foster care, que não é nem orfanato, é aquele, né? Que é uma coisa tenebrosa, mas aí no filme é assim: tá vendo como os Estados Unidos têm boas políticas públicas pra cuidar das crianças? E ela vai pro sistema de foster care, a irmã dela vai poder fazer faculdade e ela vai ficar por aí, né? Porque foster care não tem nem orfanato, ela vai ficar pulando de casa em casa, com vizinho e tudo mais e tal, pra irmã dela fazer faculdade. Olha como os Estados Unidos é bom pro Havaí, como ele possibilita que as meninas do Havaí possam ir pra faculdade, tirando esses estorvos delas, são essas crianças havaianas. É assim que termina o filme. É, eu tenho uma relação problemática com esses live actions também. Eu tenho muito em mente a própria questão do Aladdin, que é uma animação que eu gosto muito. E o live action, ele, apesar de trazer ideias interessantes, eu não desprezo, por exemplo, totalmente a ideia de colocar o Will Smith para ser o gênio. Acho que é uma escolha dentro das possibilidades razoável, apesar de eu achar o resultado também meio mambembe. Mas, por exemplo, o que fazem com a Jasmine? É uma personagem que já era uma mulher forte, que se autoafirmava perante tanto o pai dela, que era o sultão, quanto com o Jafar, o próprio Aladdin disfarçado como príncipe Ali. Sim. Assim, toda aquela proposição de casamento que estava acontecendo quando o Aladdin chega como príncipe Ali em Ágraba, e aí eles estavam tramando o casamento, e ela chega: ah, vocês aí tramando meu casamento sem a minha presença, eu tenho direito de falar de uma coisa também, sabe? Você já era a Disney fazendo uma espécie de atualização mesmo da sua lógica de conto de fadas, mantendo um enlace com o lúdico, com o fantasioso, com a magia Disney, né? Mas atualizando os temas das suas histórias para um Sim, público moderno, o que sim, é sim. super válido também. Só que aí, o live action decide colocar. Assim, ela acha que a Jasmine ela não é independente o suficiente. E aí decide que ela quer se candidatar a sultana, ela quer ser a próxima sultana de Ágrava. E ela tem todo um mega discurso sobre o quanto ela é empoderada e É, esse empoderamento corporativo e que totalmente. não é o que acontece também com a Bela e a Fera, não é? Nossa. E, e é tudo muito falso, é tudo muito protocolar, é tudo muito. Corporativo. É, corporativo. Estamos tratando de temas, estamos atualizando esses temas aqui. Vocês não queriam garotas fortes? Toma aqui a sua princesa Jasmine feminista. Terror. Que terror. É. E é tipo, e é tão contraditório que ao mesmo tempo que a personagem se autoafirma, ela não faz nada na história. Ah, ela Ela, fala, né? É feminismo corporativo, ela fica falando. exatamente, ela fala o quanto ela é empoderada, o quanto ela vai lutar pelo que ela acredita, mas ela não tem um papel ativo. Ela fala. Pois é. É, eu acho que isso é uma das piores coisas que os remakes de animação traz, são essas deturpações, assim, das mensagens. Tipo esse do Lilo e Stitch. Pra mim, o Lilo e Stitch é mais absurdo, porque ele termina com uma mensagem muito pró-Estados Unidos, que é o oposto do que eu falar do filme, ou então com esse feminismo corporativo, tipo Aladdin, tipo a Bela e a Fera, e tipo a Branca de Neve, que tem problemas, mas por exemplo, eu achei injusto a Branca de Neve ser um dos concorrentes pra Framboesa de Ouro. Não acho que é tão ruim assim. Tem filmes piores. É só um remake, meia boca, assim, uma coisinha ruim, mas não é. Tipo assim, o próprio Lilo e Stitch é pior que Branca de Neve. Você viu Branca de Neve? Não vi. Não viu Branca de Neve, mas viu Aladdin, hein? Eu vi ela de, pois é. Branca de Na época Neve. que eu ainda me importava. Isso foi o quê? 2017? Faz sentido. Branca de Neve, o problema do filme Branca de Neve, central, assim, são dois. A história não é nada de especial. É aquela coisa também, né? Mas, assim, é o esperado. Tem duas coisas só nesse filme que são ruins além do esperado. Para além do esperado. Uma é a atuação da Gal Gadot, né? Sem comentários. Quem ainda está colocando essa mulher em filmes?
E o outro são os anões de CGI. Essa é toda uma outra questão também, É. que gerou uma grande problemática. E é isso, da Disney não querer entrar em território problemático. E toma decisões absurdas. Exatamente. E que aí os anões passam a ser considerados criaturas mágicas da floresta, e aí Isso. não vamos colocar atores humanos para interpretar. Tirando o emprego de 7 atores com nanismo pra colocar um anão feio, horroroso de CGI. Escolhas. Escolhas. Mas pra mim, você falou que o que mais te ofende é o Lilo e Stitch, né? O que mais me ofende é o Lilo e Eu Stitch. entendo. Pra mim, o que mais me ofende é o Rei Leão. Porque vender aquilo como live action é Não, o sacanagem. Rei Leão não é live action. Eles nem estavam pensando no Rei Leão, porque ele não é um live action, é só uma animação hiperrealista. O primeiro Rei Leão, o primeiro live action do Rei Leão, ele é igual, tem a mesma questão do filme do Como Treinar Seu Dragão. É a mesma coisa, É a mesma coisa. é a mesma história, são as mesmas imagens, é o mesmo filme. Só que, Eu acho que talvez é o filme mais potente dessa safra da renascença da Disney, em termos de apelo nostálgico. As pessoas são fissuradas por Rei Leão. sim, E talvez justamente por jogar no seguro, você vai fazer uma reprodução quadro a quadro, basicamente, do mas, filme. mas podia ter feito isso com o Lilo e Stitch, sabe? Eu entendo, tem razão, mas tem uma única cena do filme do Rei Leão que é diferente. Uhum. Você sabe qual que é? Não é o. Ah, não, tem isso também. Tem algumas coisinhas Tem algumas diferentes. coisinhas diferentes. É Tem a porque, Saraba, eu acho que ela tem um papel um pouco diferente também. eu acho que eu me lembre, é porque eu me lembro quando eu assisti, eu achei igual. Tinha uma cena que é uma cena, é a única cena legal desse filme, aliás, que é uma cena que, eu não lembro do contexto, mas é uma cena que acho que cai uma pena do Zazu e aí ela vai passando por todo o caminho da... Você sabe do que eu tô falando, né? É. Essa cena eu achei legal, achei bonitinha, achei, ó, que gracinha, uma adição nova no filme. É um clichê do ciclo da vida. Me prendam, porque eu gosto do Circle of Life. É, Mas eu acho que é isso, e a foto da música, né, do Scar. sim. Eu acho que tá. Assim, com certeza, essa música é incrível. Mas eu acho que a gente tá trazendo essa questão da Disney porque são obras que têm um grande apelo nostálgico. Sim. Eu acho que essa é parte também de por que funcionam. Que a gente tá falando aqui o quanto esses filmes são questionáveis em termos de qualidade, mas são filmes que fazem muito dinheiro. A bilheteria é expressiva. Eu acho que. Acho que agora, os últimos que saíram ano passado, talvez foram menos. Eu ia falar que eu acho que o Lilo e Stitch, meu grande inimigo, teve uma bilheteria relativamente baixa pro que eles esperavam. Porque o Stitch é muito feio, né? Tipo assim, eles ficaram nessa do, ai, as crianças estão gostando tanto do Stitch bonitinho. O Stitch do live action é muito feio. As crianças não foram ver aquele bicho feio. Mas eu acho também, apesar de eu achar que o motivo é o dinheiro, a razão pelo qual isso funciona é exatamente essa. As pessoas vão assistir porque as pessoas gostam dessas histórias. É por isso que dá certo os remakes e as continuações de 20 anos depois. Mas, agora saindo um pouco de live action, o que você acha de Incríveis 2? Incríveis 2. Eu acho que é um filme que tinha um desafio muito grande nas mãos, porque o primeiro filme é muito bom. Ele é impecável. Muito. Ele é praticamente impecável. O primeiro é. É. E o segundo? O segundo é dispensável. É dispensável. Mas você acha ele bom? Pra um filme que foi feito 20 anos depois, você acha que ele conseguiu seguir um certo padrão de qualidade ou ele se perdeu totalmente? Em termos de animação e de tecnologia, isso é algo que a Pixar sempre Não, prova. sempre fez isso, com certeza. Então, sim, é um filme muito bonito visualmente. Não Porém. foi isso que eu perguntei. Então, o que eu tenho pra dizer sobre o filme ele é muito bonito. É. Ele é tão dispensável que eu tentei lembrar um pouco mais da história e eu só me lembro que tem um monte de heróis. Tipo assim, eles decidem introduzir vários personagens com poder. Entre outros, né? Eu tô pensando, porque eu fui pensar que muitas das animações, a Disney teve. A Disney, né? A precursora, assim, pioneira dessa questão aí das continuações fora de época, 20, 30 anos depois do lançamento do filme. E eu tava tentando pensar nessas animações. Aí tem Incríveis, tem Procurando Dory, também foi muitos anos depois, que eu sei que você adora Procurando Dory, seu filme favorito da Pixar. E o Wi-Fi Ralph, Eu já não me importava muito com. com Detona. Pra te falar a verdade. Então, pra mim.
Pior que o primeiro manteve a mesma qualidade. Eu não me importo com nenhum desses dois filmes. Foda-se, tá bom. Tudo bem, compreensível. Tem teve uma época, há muitos anos atrás, que a Disney fazia continuações pra TV. Sim. Uhum. Elas eram mais legais. Não sei se eram. Será que eu estou deixando uma nostalgia contaminar a minha opinião? Eu acho que tá. Eu lembro que a história era mais legal. Não tô falando que a animação, eu lembro que era podre. Assim, era um negócio. Era feito direto pra vídeo, né? Então você tinha menos orçamento pra lidar com essas animações. As animação. histórias eram bem capengas também. Ah, eu me lembro de ter umas boas. Eu gosto. Tem uns 10 anos que eu não vejo. Mas eu gostava bastante do Cinderela, que ela volta no tempo. Ah, esse é interessante. Esse é legal, né? É propositivo, é interessante. Eu gosto também do Rei Leão 3,5, 1,5. É o. É 1,5, que é o 3. Eu gosto. Mas eu gosto do Timão e do Pumba. Sim, então. Eu particularmente não tenho uma relação muito interessante com os personagens, não, mas eu gosto que, assim, eles tentam manter a lógica de. O Rei Leão é inspirado em Hamlet de Shakespeare, né? Sim. E aí tem um texto que chama Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos, que é uma releitura sobre esses dois personagens que são os alívios cômicos de Hamlet, Aham. que no caso são os equivalentes Ao Timão e o Pumba. Timão e Pumba, exatamente. Que eles recontam a história de Hamlet sobre a perspectiva desses personagens. Que é a mesma coisa que eles fazem nesse No filme. Rei Leão É e muito meio. interessante. É muito interessante. Ah, eu acho muito legal. Ai, Rei Leão era tão bom se não tivesse. Tomara que nunca façam um live action do Rei Leão. É um filme tão bom. Mas então, essa questão da nostalgia é uma parada que me pega de uma forma negativa, porque eu sinto que a nostalgia é um sentimento meio conservador. É, com certeza, eu concordo. Eu concordo. Eu acho que é um sentimento que te deixa preso ao passado e te impede de aproveitar e de. Assim, eu entendo que a gente vive numa época em que a gente precisa de escapismo. Sim. Precisa de coisas que sejam confortáveis, que a gente possa só se divertir por algumas horas e relaxar e não pensar naquilo. Mas pensando numa lógica de empresa e de valores, é muito questionável o quanto a Disney ela monopoliza e comercializa a nostalgia de uma Sim. forma que é muito agressiva. Do tipo, de evitar pensamento crítico, de evitar raciocínio acerca das obras que eles criam, obras artísticas com que, principalmente no original, quando elas são feitas com uma intenção, alguma reflexão um pouco mais aprofundada, você destituir toda essa carga conceitual e de pensamento para tornar aquilo um produto. Agressivamente comprando os seus sentimentos. Você gosta desse filme? É? Você gosta? Pois agora você vai ver ele de novo, só que ele vai ser só isso. É. Você gostou desse personagem aqui? Toma aqui 2 horas só sobre ele. Não tem história, não. É só ele de novo. E agora ele tem o CGI. Exatamente. E aí é isso, cria, parece, um tipo de público muito viciado numa lógica de consumir as mesmas histórias de novo, e de novo, e de novo, com muito pouca variação para dizer que você tá vendo uma coisa nova. Acho que a questão da nostalgia é muito complicada nesse sentido, de um sentimento que é mesmo conservador, na minha opinião. Eu também acho. Eu também acho, porque isso limita o quanto que as pessoas, esse público, vai querer comprar histórias novas. Tanto que, assim, eu sei que ele não é, a gente até, ó, se eu não me engano, a gente até conversou sobre isso no primeiro episódio, sobre Hélio. Eu entendo que ele não é um excelente filme, mas eu genuinamente acho que a bilheteria tão baixa é porque as pessoas preferiam ver filmes tipo Lilo e Stitch e o remake. Eu acho que a Disney está cultivando um público que só gosta disso. Eu acho que isso, obviamente, é culpa da empresa. Mas acho que eles fizeram por tanto tempo esse negócio de remakes e continuações que agora eles estão presos num limbo que nem se eles quiserem, eles não conseguem mais lançar histórias originais. As pessoas não querem, tipo assim, no sentido de que não vai ter um fenômeno de vendas como tinha antes. As pessoas não querem. É muito mais fácil as pessoas quererem assistir o Lilo e Stitch Remake 422 do que um filme novo, uma história nova. Eles cultivam esse público conservador, um público que não quer saber de histórias novas, não quer saber de coisas novas, não quer pensar muito, quer apenas versões ainda mais fáceis dos remakes dos filmes que eles já conhecem. Eu acho que vai ter um. Eu aposto, assim, né? Deve ter um Lilo e Stitch 2 também, remake. Esse ano vai lançar Moana, remake. Moana não tem.
É 10 anos. É, 10 anos, né? Falando, não tem nem 10 anos, tem exatamente 10 anos de filme, não deu nem tempo de esfriar ainda. Sim. E já Mas tem pra é uma gente. nostalgia para uma geração passada, que tá logo ali, sabe? Da esquina. É isso, é um público que era criança quando consumiu essas obras, agora estão entrando na vida adulta, já tem certo poder aquisitivo, então Vão va- comprar todas as bonequinhas vamos da Pan. trazer esse público de volta. Nossa. É bem esse o sentimento. É, mas felizmente, 2025 foi um ano também que provou que sucessos originais podem surgir nessa maré de sequências, remakes e spin-offs. Tiveram muitos fracassos em termos de remakes e spin-offs. A gente citou os da Disney, ah, os filmes da Marvel foram fracassos retumbantes também. Sim. É, Star Wars tem cada projeto que tem saído cada vez mais fracasso. Sim. Mas filmes como Pecadores, A Hora do Mal fizeram um sucesso de bilheteria completamente inesperado para os estúdios. De filmes que são, assim, obviamente, não é que eu tenha algo contra as adaptações. Adaptações sempre existiram, remakes também sempre existiram. Mas eu acho bom que filmes como esses dois, que você falou, Pecadores e A Hora do Mal, sejam filmes que nem adaptações são ideias originais. São coisas que as pessoas falam, cara, vou fazer um filme e eu tenho uma ideia pra um filme. Não vou pegar uma coisa que já existe, vou continuar, ou vou dar uma nova roupagem, eu vou criar. Eu vou criar uma coisa nova. Essa arte de escrever roteiros originais. Escrever roteiros originais. É, assim, mas eu nem coloco a adaptação no mesmo balaio, na minha opinião, porque o cinema é uma arte que sempre foi atravessada por outras linguagens. Com certeza, não, com Então, até certeza. por ser uma mídia audiovisual que surge ali no final do século XIX, início do XX, final do século XX, início do... Não, mesmo. É isso mesmo. Tava certo. É, Final do 19 nos. 19, início do 20, é isso mesmo. É, e tá atravessada pelo teatro, a encenação nos primórdios do cinema era completamente teatral, completamente teatralizada. Depois entra o som, e aí a música acaba sendo um elemento que domina o cinema. Então tem muita coisa de dança, de performance, entrando na linguagem do cinema. Vão surgir os propositores, né, os formalistas no cinema, que vão propor que cinema é montagem, então o que difere o cinema das outras artes é a lógica de encadeamento das imagens, que cria essa capacidade interpretativa. Então Eisenstein, essa geração russa, enfim. Hollywood vai incorporando esses elementos também, só que eles sempre tiveram uma primazia pela experiência que é absorvedora do público. Então, a ideia é que o público não fique dissociado da história. Não é que você veja imagens e o seu trabalho cognitivo de depurar, de entender aquelas imagens, é, é o que precisa ser feito. Em Hollywood, a ideia é que você seja absorvido por uma história, absorvido pelos personagens, e você nem pense no que está acontecendo. Só seja absorvido pela experiência. Então, eles sempre tiveram muito apreço pela ideia do roteiro como gancho emocional do público. Então, a ideia era, assim, não só o roteiro, mas também as performances dos atores, que era muito dominada pela ideia do Star Talent, então dos atores consagrados que chamavam o público ia no cinema para ver o filme do ator X. Então é isso, enquanto a gente hoje está numa lógica, depois da ascensão do filme blockbuster, dos grandes projetos assim de estúdio, das IPs surgindo, em que o que chama o público para ir para o cinema são histórias conhecidas, então o universo de Matrix, universo Star Wars, coisas do tipo. O público vai ver mais uma história dentro desse universo construído. A lógica da antiga Hollywood é: venha ver o filme do ator X. Ainda hoje tem um pouco disso, Sim. mas essa ideia era predominante. Aham. E adaptações, principalmente literárias, sempre existiram no cinema hollywoodiano. E eles davam primazia para adaptar histórias que eram consideradas livros menos... mais considerada a ralé da literatura, sabe? Aham. Então, o próprio Hitchcock falava que ele gostava de adaptar livros que ele considerava ruins. Tem toda a sua problemática, a maioria desses livros eram escritos por mulheres, e para mulheres. Então, ele era
Ele gostava de adaptar histórias que eram considerado baixa literatura para não ter um grande efeito de comparação. Então você não vai se preocupar em: "Ai, essa grande obra literária, como é que eu vou transpor isso para a linguagem audiovisual?". Você está lidando com um texto teoricamente raso, e aí você pode transformar ele e fazer ele ser outra coisa na linguagem do cinema. Não, eu concordo com o que você falou, mas você não assistiu Frankenstein, o novo, né, do Não, não assisti esse. Ah, tá. É, pois é. É porque eu gosto dos filmes do Guilherme Del Toro, mas eu achei vendo esse filme, o novo Frankenstein, eu pensei o seguinte: já existem adaptações suficientes de Frankenstein, entendeu? Eu achei que foi é um tipo de adaptação que eu fiquei assim, de novo essa história. É um filme que eu achei que não agrega muito, não é um filme diferente de nenhum dos filmes dos Frankenstein que já tem, entendeu? É uma história que já foi contada tantas milhares de outras vezes, já foi experimentada de tantas outras maneiras, que eu acho que se torna uma coisa que fica. Claro que não é comparável ao tipo Lilo e Stitch, mas eu acho que se ganha um certo tipo de fórmula, entendeu? Adaptações de livros que todo mundo adapta o tempo todo. Eu achei meio chato o filme, meio assim. Que pra eu falar isso de um filme é complicado, mas eu dei 4 estrelas, né? Independente disso. Eu achei um filme nota 8. É um bom filme. É um filme que me agradou. Mas não tem nada, entendeu? É uma história que, tipo assim, eu achei cansativo depois de um certo ponto, porque eu acho que faltou nele um gancho de uma coisa inesperada, de uma coisa diferente, de uma coisa assim, e ele é uma história comum, conhecida, entendeu? É, acho que a gente chega num momento moderno em que, assim, tiveram adaptações de grandes obras literárias também. Apesar de que Frankenstein, a primeira adaptação você lembra o ano? Ah, não. Hollywoodiana, né, no Mas caso. Mas é bem mas antigo. é bem antigo, é talvez anos 30. Uhum. É Acho bem que antigo. É. eh, eu não lembro se era um texto recente, se Frankenstein é do século XIX. sim, Então, assim, muito antigo também não era. sim. Eu acho, posso estar enganada, que é tipo 1840. A gente pode pesquisar É, a o gente ano pode que lançou o Frankenstein, o livro. acho que é um pouco melhor. Eu acho um pouco melhor do que falar coisas que a gente não sabe. Vamos ver. O primeiro, a primeira versão do Frankenstein que eu achei é de 1910, mas ele é um curta de 16 minutos. Não, mas calma, o livro são O livro, quero saber se é uma obra contemporânea, essas primeiras adaptações. release date, 1818. Então a primeira adaptação foi 100 anos 100 anos depois. depois. Não era contemporânea. É. Acho que ela já estava estabelecida num cânone literário já. Já estava, Então, já estava. Não, não se encaixa naquilo que você falou com relação ao Hitchcock. sim, Mas quando eu critico as adaptações é no sentido de que algumas histórias já foram adaptadas tantas vezes que cai um pouco numa coisa que se torna quase que uma fórmula também. Deixa de ser uma. Por exemplo, comparando com filmes tipo Pecadores e A Hora do Mal, parece que falta um pouco de criatividade em filmes tipo Frankenstein. É um filme que é seguro. Claro que existe uma responsabilidade de fazer uma boa adaptação de uma coisa que é consagrada e tal, mas ao mesmo tempo existe uma segurança de que é uma história que as pessoas já conhecem, as pessoas já gostam. Então não tem muito onde errar com o roteiro. Porque você já tem uma base que é sólida. Já tiveram vários filmes do Frankenstein. É uma história que já foi adaptada. mas é que existem adaptações que são mais propositivas, que partem, por exemplo, da premissa ou de alguns elementos de um livro, ou do que quer que seja que eles estejam adaptando, e fazem outra coisa em cima dessa premissa. É, eu achei. Eu não sei se faz muito tempo, que de quando eu li Frankenstein, faz muito tempo. Mas eu não me surpreendi com nada do filme. O filme não trouxe uma. Pra mim, não trouxe uma tensão de. Sabe aquela coisa do, ai meu Deus, o que vai acontecer? Eu não sabia a história. Tudo é óbvio. Mas ele se propôs a ser uma adaptação mais fiel ao livro, não é? Sim, ele é uma adaptação fiel ao livro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele cai nesse lugar de. Entendeu? Outra coisa, eu acho. Assim, além de ser originais da Netflix, eu acho que a maior bola fora que a Netflix está fazendo, esses filmes nem lançou ainda, já vou criticar. Os filmes de Crônicas de Nárnia dirigidos pela Greta Gerwig. Por quê? Pra que isso, entendeu? Já existem filmes de Crônicas de Nárnia que são filmes que as pessoas gostam. Eu sei que eu acho que cai quase no mesmo lugar do apelo nostálgico. Eu acho que nesse caso é que tem a mudança de quem detém os direitos, né? E aí, Era, a versão da Netflix. porque a outra é da Disney, mas tipo assim,
Entendeu? Fica um certo apelo nostálgico. Eu acho que acaba caindo nas mesmas fórmulas do que, por exemplo, o remake de Rei Leão. Sim. Entendeu? Vira só mais um apelo nostálgico. Fora que eu tenho opiniões fortíssimas sobre isso. Eu já odeio esses filmes. Não existem e já odeio muito. Eu acho que a Greta Gerwig é a diretora errada pra esse projeto. Primeiro, porque eu acho ela uma chata. Eu acho ela uma insuportável. Acho que os filmes dela, eles exalam o feminismo corporativo. Você não tem uma camiseta de Lady Bird? Eu gosto de Lady Bird. Eu gosto de Lady Bird, tá bom? Mas é porque quando Lady Bird saiu, eu tinha 11 anos. Eu assisti esse filme no cinema, assim, nossa, que legal, eu sou eu. E eu não cresci muito de corpo. Então eu tenho essa camisa desde a época. E eu tenho um carinho por esse filme, que é um carinho de uma menina de 11 anos. Mas, por exemplo, eu tinha 11 anos, a protagonista tem 17. Quando eu revi o filme com 17 anos, eu pensei, caralho, que menina chata. Com 11 anos, ela era super identificável, literalmente eu. Mas com 17, eu já achei que ela tava fora, assim, entendeu? Eu já fiquei assim, cara, pelo amor de Deus, velha desse jeito fazendo isso. Eu, com 11 anos, achava isso bacana, minha filha, mas. Enfim, mas o negócio é Barbie. Eu gostei de Barbie. É um filme que eu achei muito divertido, muito legal. Eu acho muito divertido também. E eu gostei de algumas coisas. Mas é um comercial de 2 horas. É um comercial de 2 horas. E algumas coisas eu achei legal. Que é uma coisa que eu cheguei a falar sobre Pecadores. Porque eu gostei por exemplo, eu gostei do movimento de mulheres se sentindo, tipo assim, é, mulheres de diferentes faixas etárias querendo ir com as amigas no cinema e ter uma experiência, tipo assim, foi o quebrando o tabu fora Temer Core para algumas pessoas. E eu achei isso bonitinho. Mas é um feminismo corporativo, entendeu? É um filme tipo a Jasmine no Aladdin falando, eu sou muito poderosa, entendeu? É um girl power, Mas girl boss. eu acho que ele vai pra caminhos, assim, eu entendo o que você tá dizendo, mas Sim. eu acho que ele vai pra caminhos que são um pouquinho mais desafiadores. Não, sim. Aquela coisa do Did you ever think about that? É, Sabe? sim, ele tem. Quando você viria isso no filme da Disney, sabe? Não, É, sem tem a comparação. coisa autoafirmativa sem a menor nuance. A personagem não tem nuance, ela só. É isso. Ela tem um objetivo e ela vai cumprir esse objetivo. Acabou. Sim, isso é verdade. Não, nem comparando com os filmes da Disney. Também não tô humilhando tanto assim a Greta Gerwig. Eu fiquei com mais birra com ela por causa desse projeto Crônicas de Nárnia. Eu acho que eu não gosto desse feminismo corporativo dela. E me incomoda, né, como ela se tornou uma super referência, tipo assim, de cinema feminista, e ela faz histórias simples e dentro de um recorte muito específico dela, entendeu? Que fica uma coisa bem feminismo corporativo. Tipo a Lady Bird, que é chata, mas é lida como se fosse uma menina muito inteligente, muito, muito. Tudo bem, eu sei que ela é adolescente também, mas é isso, é um recorte muito específico da Greta Gerwig. E eu não acho que ela é a diretora certa para Crônicas de Nárnia. Eu não acho que tem nada a ver. Eu acho que. Me prendam. Eu gosto de Crônicas de Nárnia. As pessoas acham isso uma coisa ruim, mas eu gosto de Crônicas de Nárnia muito. Então eu fico incomodada com uma diretora que eu. Villeneuve não tem nada a ver com Duna. Só aproveitando aqui. Pois é. Entendeu? Alguns diretores não são as pessoas certas para as adaptações. E aí, é exatamente. Exatamente esse problema. Onde que a Greta Gerwig vai enfiar feminismo corporativo em Crônicas de Nárnia? Onde vai estar o product placement do carro, entendeu? Todos os filmes dela têm esse tipo de coisa. Não é só Barbie. São filmes. É uma coisa que me incomoda. É um super feminismo associado ao capitalismo. Isso me incomoda. Mas será que dá pra esperar coisas muito diferentes de Hollywood? Ainda mais de Mas eu prefiro grandes. coisas descaradas, que são apenas descaradas e estúpidas, tipo Jurassic Park 99, do que olha como meu filme é progressista e eu quebro barreiras e eu sou tão diferente, e, tipo assim, entendeu? Cinema alternativo. E é um vender carros, entendeu? Product placement de boneca. Eu prefiro quando o filme é escrachadamente estúpido do que quando, ou tipo assim, capitalista, do que quando ele tenta se maquiar, entendeu? Entendi. O capitalismo maquiado. Ok. Nossa, a gente fugiu bem, né? Não tem nada a ver com o que a gente tava falando. Não, acho que sim. Ah, tem a ver sim, porque assim, é verdade. É o remake, a adaptação de Crônicas de Nárnia. Mas enfim, um ponto positivo é que eles vão adaptar todos os livros, né? O que não aconteceu nas adaptações da Disney.
E vão começar pelo primeiro livro, que também não aconteceu nas adaptações da Disney. E aparentemente vão manter coisas mais, tipo. Porque o primeiro filme é exatamente igual ao primeiro livro, mas depois eles ignoram totalmente os livros. E isso me incomoda também. Agora, vamos inverter um pouco a perspectiva. A gente estava falando muito da lógica exploratória de mercado dessas remakes, o consumo nostálgico e tal. E você acha que o público, o que que você acha que o público espera quando ele vai assistir um remake ou uma sequência? Ele tá esperando fidelidade a uma obra original ou a ideias que já foram exploradas nos filmes anteriores? O que que você acha que qual é a relação do público com Eu acho que depende do público e depende da obra. Por exemplo, na época que saiu junto Lilo e Stitch e Como Treinar Seu Dragão, houveram muitas críticas do tipo, Como Treinar Seu Dragão é muito fiel, Lilo e Stitch é muito inventado. E as pessoas preferiram Como Treinar Seu Dragão. Então, acho que espera-se sim uma certa fidelidade. Mas, ao mesmo tempo, Lilo e Stitch também vendeu. Então, eu acho que existe um público que só quer ir, que não espera nada, espera uma fidelidade no sentido de, esse tem o Stitch, o outro também tem o Stitch. É o mesmo filme, entendeu? E tem gente que quer ver o filme frame por frame igualzinho. Sim. Que é uma coisa que acontece geralmente quando é adaptação de livro. E aí tem a pessoa que leu todos os livros e vai lá e fica reclamando que tá diferente, não sei o quê. E tá tudo bem também, sabe? Eu acho que alguns livros que são sagas ou franquias famosas de livros, a pessoa que pega pra adaptar sabe que isso vai acontecer. Então, acho que esse é um público que espera muita fidelidade, Sim. espera uma transposição literal do papel pra tela, espera uma transposição exatamente da imaginação. Mas as empresas sabem para quem elas estão fazendo as coisas, entendeu? Quando é uma adaptação de Lilo e Stitch, eles sabem que o público que vai acontecer é a menina de 6 anos que, por algum motivo, houve esse boom do Stitch com as crianças, mesmo que seja um filme de 20 anos atrás, não tivesse nada recente de Lilo e Stitch. Houve um boom entre as crianças, e aí eles vão ficar assim. Que é só em produtos, né? É Era só em tipo produto, crianças que não conhecem o filme. Eles sabem que o público-alvo do Lilo e Stitch vai ser a menina de 6 anos tá passeando no shopping com a bolsinha do Stitch no sábado com os pais, vai falar assim: tipo, Stitch. ou então os pais mesmo. Eu adorava esse filme quando era criança, agora eu vou levar minha filha pra ver essa versão. Eu acho até, pode até ser, mas eu acho que eles pensam mais nessa criança, porque pelo menos o Lilo e Stitch especificamente foi uma coisa que Sim. muito organicamente ficou popular entre as crianças. Eu não sei se eu diria organicamente. Eu tô sendo irônica, né, amigo? Pelo amor de Deus, do nada as crianças começaram assim, todas as crianças gostaram de Stitch, que coisa, que porra é essa? Ninguém. Tá. Muito organicamente, sem nenhum investimento da Disney, as crianças começaram a gostar muito de Stitch. Então eles falaram assim, que momento pra lançar um filme de Stitch. Um filme que não precisa ser bom, não precisa ter nada em comum. A única fidelidade que precisa ter com o Lilo e Stitch é ter o Stitch, que é o que a criança gosta, é o Stitch, entendeu? Mas agora, por exemplo, Como Treinar Seu Dragão, a DreamWorks, sendo a primeiro remake de live action deles, eu acho que eles tentaram atingir um público mais, tipo, que realmente queria ver a transposição literal de uma coisa pra outra. Pra quê também não sei. Mas eu sei que era um público que queria ver isso e viu isso, né? Tirando, tirando aquelas críticas lá, né? Do woke, que ele foi considerado um filme woke. Isso é uma das pautas que a gente pretende entrar mais a fundo num Sim, episódio futuro, inclusive, sim, né? Tá pra chegar aí. tá pra chegar. Uhum. Que, aliás, isso é uma outra questão. E quando os remakes são feitos pra, teoricamente, renovar o público? Re- é, Tem a ideia da renovação tecnológica também, por exemplo. King Kong é um filme dos anos 30 também, que tiveram várias versões ao longo dos anos. Acho que tem uma dos anos 70, se eu não me engano. Eu acho que são, Teve algumas. são quase 30 filmes aqui. Sim, mas eu digo uma refilmagem do primeiro. Ah, sim, eu acho que aí são. E aí, esses dos anos 70 tiveram algumas sequências, alguma coisa assim, Sim, com sim. certeza agora. Aí teve a versão do Tim Burton nos anos 90. Teve os filmes agora recentes. Então. Não, eu tô confundindo, perdão. Você tá falando de quê? Tava falando de King Kong, eu fui pra Planeta dos Macacos. Não, mas King Kong não teve do Tim Burton. Tem Eu fiquei pensando. É a versão do Peter É a Jackson. versão do Peter Jackson de 2010, Não, é mais 2009. antiga. É um pouco mais antiga, eu acho. Bota aí King Kong Peter Jackson, tenho certeza que é 2009. Eu acho que é um pouco mais antiga. King Kong teve mais ou menos 30 filmes, dos anos 30, depois anos 70. Aí depois teve o remake do Peter Jackson, que eu acho que é nos anos 2000. E teve agora, eu acho que ainda tá acontecendo essa saga, não sei.
do Godzilla com King Kong. Planeta dos Macacos teve 2005. 2005? É, um pouquinho antes. Planeta dos Macacos teve 3 franquias, né? Sim. Porque teve a dos anos 60, teve 4 filmes. São vários filmes. Aí depois, nos anos Teve série de TV 90, também. teve série, mas isso tudo foi dos anos 60. Aí nos anos 90 teve a versão do Tim Burton, que eu acho que teve 2. Não, só. Teve um só. Uhum. Esse Pra porque é um filme muito ruim, né? Muito ruim. Eu acho que tu confundiu com o Batman do Tim Burton, que teve mais de um. Teve 2, ele É, dirigiu 2. isso que eu ia falar. Alguma das coisas que o Tim Burton pegou pra fazer nos anos 80, 90, que foi ruim, ele fez de novo. Ele errou 2 vezes. Não, o primeiro fez muito sucesso. Que aí Fez. aham. Na época, né? É. Mas aí, Planeta dos Macacos depois teve a série de novo. Em 2010, refizeram de novo. É isso. Aham. Que aí, Mas- mas aí eles tomaram pelo menos fizeram uma escolha narrativa interessante de contar como é que foi o início. Sim, Planeta dos Macacos foi uma boa ideia, eu acho. Mas o ponto é que isso que você falou de renovação tecnológica, eu acho que são esses filmes que querem renovar público. Esses filmes que são filmes só de, tipo assim, grandes CGIs, grandes acontecimentos, filmes que não ficaram muito bem feitos nos anos anteriores por falta de tecnologia. Agora, assim, nossa, agora a gente consegue transpor essa ideia muito melhor. Agora a gente tem a tecnologia pra isso. O King Kong original era feito com stop motion, basicamente. Então, Né? são umas coisas que as pessoas. E aí, eu acho que é renovação de público também. Tipo, ó, venha ver este fenômeno de novo. Mas eu não sinto que. Isso é uma coisa que a gente falou também. Eu não sinto que há esse fenômeno como tinha antigamente. Eu não acho que os filmes do King Kong versus Godzilla 2022, eu não acho que ele abarcou um fenômeno estrondoso, tipo o King Kong dos anos 30, como foi pros anos 30. Sim. Então, eu acho que é interessante na medida em que você retrabalha a ideia de por que essa história foi contada a princípio. Então, King Kong é um filme meio racista. Meio? Então, faz todo aquele paralelos, assim, ele sequestra uma mulher branca, loira, no fim das contas, enfim. Toda aquela coisa também dos povos originários aí, da caveira lá e tal. E aí, o filme, quando ele é refeito, em 2005, ele tá lidando com outras questões. Sim. Sim. Ele perde um pouco desse viés, né? Perde muito esse viés. Perde muito esse viés. Sim, não, eu entendo essa coisa. Tem razão, talvez King Kong não seja exatamente o que eu tava pensando. Eu tava pensando uma coisa mais tipo Jurassic Park. Sim. E principalmente esse novo, que eu falei que o Jurassic World novo é igual ao primeiro Jurassic Park. É uma renovação de público. É pra que as crianças de agora sintam o que as crianças dos anos 90 sentiram e gostem de ver o dinossauro na tela grande de cinema. Só que é isso, a história é isso aí. E funciona, é um remake pra renovar o público, pra que tenham novas. Mas como é uma história repetida, eu não acho que abarca o sucesso, por exemplo, do primeiro Jurassic Park. Que é repetido também. Eu não acho que essas crianças que vão ver esse filme agora vão sentir o que as crianças dos anos 90 sentiram, porque por mais que elas nunca tenham visto no cinema, elas já ouviram falar. Não é o primeiro filme de dinossauro, não é nem o primeiro Jurassic Park. Então, assim, acaba que eu acho que eles têm essa tentativa, ou pode ser igual do King Kong, né, de corrigir algumas coisas, ou igual o Planeta dos Macacos, de tentar trazer uma origem e tal. Apesar de que isso é uma outra coisa que me incomoda. Isso virou uma fórmula também repetida. Sim. Filme de origem. É uma fórmula também, é uma forma de fazer uma sequência do passado. Uma sequência que não é uma sequência, que a gente conta a história pregressa, né? De como tudo chegou àquele estado de coisas, então, de certa forma, acabam sendo uma espécie de. Eu considero esse tipo de produção meio que fanfics glorificado. O Wicked é muito isso. Glorificadas, Wicked é uma Wicked. fanfic glorificada. Fanfic glorificada. Fanfic glorificada que foi adaptada várias vezes. Tipo, o livro é dos anos 80, ele virou musical, depois ele virou filme. Sim. De um livro que tem muitos livros. Mágico de Oz tem, tipo assim, Mágico de Oz. 12, 14 Tem livros. o livro The Wicked, que já Não, é uma. é dele que eu tava falando, que foi lançado nos anos 80 e depois virou musical. E ele já é uma prequel de um livro que tem muitos livros já são 14 livros Mágico de Oz, já tem história ali. Tem muita história. Por que será que nunca foi adaptado? Você tem alguma teoria do porquê que nunca adaptaram os outros livros Mágico de Oz, assim, em grande escala? Tiveram algumas adaptações, assim, eu acho que do 2, na época, acho que nos anos 80, por aí, posso estar enganado, tiveram algumas adaptações do 2. Mas fora isso, teve só essas fanfics, tipo aquele Oz Mágico e Poderoso, ou tipo Wicked.
nunca adaptando os outros livros Uhum. do Mágico de Acho Oz. que são histórias que acabam com, assim, a gente deu exemplos muito antigos, né? Plantas e Macacos, King Kong, Mágico de Oz, que acabam ficando no imaginário até inconsciente do público, principalmente o público norte-americano. Então, você já nasce com você já cresce com uma visão um pouco consolidada daquela história. Por exemplo, a gente escuta na escolinha, Branca É, de Neve, Chapeuzinho Vermelho, a gente já conhece essas histórias. Então, quando a gente conta uma história de Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, a gente já parte do pressuposto que todo mundo já conhece ela e a gente vai fazer a nossa versão, a nossa ideia de, é. tá, por que que os eventos de Chapeuzinho Vermelho aconteceram da maneira como aconteceram? Então, coisas surgem daí, porque às vezes tem ideias interessantes para se explorar nas lacunas que uma obra como essa deixa. Às vezes é só um esforço meio. Eu acho que o Wicked é isso pra mim, sabe? É um explorar essas lacunas deixadas pelo Mágico de Oz, mas Mas não tinha lacuna nenhuma ali. e que tipo, será que é interessante mesmo a história sobre como a bruxa lá do Oeste se tornou a bruxa lá do Oeste? A história de Wicked é legal. Eu acho que se ela não fosse uma prequel do Mágico de Oz, eu gostaria mais da história. Eu acho ela interessante. Eu realmente acho ela interessante. Mas eu também acho que não tinha nenhuma lacuna ali no Mágico de Oz. Tá preenchendo lacunas inexistentes. Tanto que a segunda parte do musical e o segundo filme, quando começa a tentar criar os paralelos diretos com o Mágico de Oz, é quando a história meio que perde força. Sim, Que parece também que acho. deixa de andar por conta A própria. primeira parte é muito melhor. É. Porque aí na segunda parte começa, tipo assim, ó, mas não precisa, não tem nada aqui. Não tem nada aqui. É assim, tipo, a Bruxa Má do Oeste que a gente vê em Mágico de Oz não é aquela que a gente vê em Wicked. A Glinda não é aquela que a gente vê em Wicked. Assim, traz algumas semelhanças, mas não é o mesmo personagem. Mas eu também não acho que se a história de Wicked tivesse sido feita como uma história original, ela seria mais interessante. A primeira Poderia parte. ser, mas eu acho que é uma estratégia de venda também. E eu acho que também, assim, talvez não exatamente pro livro, já que o livro ele vem de um lugar meio é um autor homossexual que tá incorporando uma lógica ali. Escreveu o livro num período que a crise de AIDS estava no ápice, e tem uns os subtextos ali, sabe? Sim, Transformar uma história que você cresceu ouvindo em uma coisa que faça mais sentido para aquele público. eu concordo. Eu acho que essas coisas funcionam melhor na literatura. Eu acho que no filme elas se perdem. Eu acho que isso é uma coisa que acontece, sim. Eu ia te fazer uma pergunta. Se tem algum remake, sequência ou. Adaptação é óbvio que tem. Eu quero saber remakes, sequências e coisas absurdas. Spin-off, Spin-offs que você goste. que eu goste. Que você acha Então, que deu certo. eu acho que tem sequências e sequências também. Tem, por exemplo, filmes que são pensados já como uma trilogia, É. tipo Matrix ou o próprio Planeta dos Macacos que a gente deu exemplo. Já foram filmes pensados para criar essa ideia de progressão, um filme que vem sequencialmente depois do outro. Apesar de eu achar a ideia de assistir um filme como se fosse um episódio de série no cinema suportável. Também não gosto. Então Marvel pra mim é uma coisa vai ficando cada vez mais intolerável, porque os filmes não têm. Não tem fim. E Todo. eles não são independentes, sabe? Sim. Você precisa ter assistido outras coisas pra experiência ser completa, Sim. o que é péssimo. É uma série. É. Uma série muito longa. Então eu vou tentar desviar dessa lógica da sequência já pensada como sequência. É, Você quer falar primeiro? Eu vou pensar. Vou falar. Eu vou falar de um que você nunca assistiu, mas que eu volto a repetir, que eu gosto muito. Ele tem uma falha. Ele tem uma pequena coisinha ali que deu errado, mas tá tudo bem. Todo mundo tem os erros. Que é Extermínio. Eu gosto muito de Extermínio. Eu gosto muito do um. Apesar dele ser um filme. Eu gosto disso, mas as críticas que o primeiro Extermínio recebeu, na época, principalmente, é de que ele é meio chato. Ele é meio parado, assim. Mas é porque é uma clara falta de recurso. É um filme que você vê que, tipo assim, pra mim, uma das coisas mais marcantes dessa falta de recurso do primeiro filme é que quando o Jim, que é o personagem do Cillian Murphy, ele acorda, só tem ele. Obviamente, passaram 28 dias do apocalipse. E ele vai andando por Londres, assim, tá tudo destruído, tá tudo abandonado. Mas todos os carros estão inteiros. Porque, claramente, são carros do pessoal da produção. Eles não conseguiam alugar um carro pra quebrar o carro. Então, tá os carros inteiros ali, entendeu? Ele é um filme que é filmado na TechPix. Então, assim, ele é um filme, é um Mas- belo filme de estudante. E eu adoro. Os zumbis são horrorosos. É um belo filme. Mas
é um bom filme. Tirando isso, além disso, genuinamente um bom filme. É, ele começa com essa coisa dos zumbis. O 1, começa com isso, que o Jim, ele acorda, faz 28 dias que ele sofreu um acidente, e ele acorda no hospital e, de repente, o mundo todo foi dizimado por um vírus. O mundo todo não, a Inglaterra. Que é uma coisa que é muito focado depois, como a Inglaterra é uma ilha, ele só, tipo assim, nojeira, deixa esse vírus aí, ó. Corta todo mundo contato e larga essa ilha aí sozinha. Mas uma coisa que eu acho interessante do 1 é que talvez por essa, esse reconhecimento de que eles não tinham muitos recursos, da metade do filme pra frente, para de ser os zumbis a maior preocupação dele. Porque o Jim, ele começa a trajetória dele, ele encontra outras pessoas, né? Vira aquela coisa de filme de apocalipse. E aí ele encontra uma mulher que vira parceira dele e ele encontra um cara com a filha adolescente. E em um certo ponto esse cara ele é infectado, porque o vírus ele passa assim por contaminação sanguínea e entra no olho do cara, ele é contaminado. E eles são encontrados pelos militares. E aí parece que vai ser o fim do filme, tipo assim, oh, graças a Deus, acho que foram achados pela base militar. E aí começa uma parte 2 de terror do filme, porque os militares, eles são todos homens e eles estão sozinhos e aí eles decidem que como a humanidade acabou, eles precisam continuar a humanidade e perpetuá-la com a menina de 14 anos. E aí o filme vira um outro tipo de terror, que é o personagem do Jim e as duas tentando escapar daquilo ali, porque eles não querem deixar mais eles irem embora. E eles decidem que vão perpetuar a raça humana com a menina. E aí vira um filme meio, tipo... Vira meio apocalipse, mas o filme termina com, tipo assim... Aquele tipo de cena clássica do Jim e a mulher matando todos os caras e matando zumbi e foge da base. E no final eles são achados por um helicóptero de outro país e tal. E é um filme perfeito. Muito fechadinho, muito bonitinho. O 2 é horrível. O 2 foi assumido por outro diretor, um diretor americano, que aí tenta trazer os Estados Unidos pra história. Os Estados Unidos vai ajudar a Inglaterra. Tipo assim, faz 8 meses que o negócio aconteceu, mas aí o exército americano vai ajudar e tem um pouco do herói americano, assim, ai, os Estados Unidos, o que que a gente ia fazer sem os Estados Unidos? Mas ao mesmo tempo eles são muito burros, porque faz 8 meses que o negócio começou e aí eles infectam as pessoas tudo de novo e não tem nenhuma importância, não. Mas o 3 é bom. O 3 é muito bom. Na época ele foi criticado. Eu fui uma pessoa que critiquei um pouco o 3 na época. Mas é porque ele é muito maluco. Ele parece que se perdeu. Você vê aquele filme, você fica, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque ele é uma coisa. Mas eu acho que ele só é experimental demais. Ele não é um filme muito palatável, porque ele cruza um pouco a linha, assim, do negócio. Ele se perde, mas eu deixo, eu permito. O 3 ele tem momentos que são muito terror psicológico, os zumbis ficam muito melhores, os zumbis ficam muito interessantes. De repente, cria toda uma mitologia, porque como passaram 28 anos, os zumbis desenvolveram um tipo de comportamento, as pessoas sobreviveram, desenvolveram as próprias sociedades, tipo de comportamento. E o 3 e o 4 são dois filmes muito interessantes dessa análise de como as pessoas passam a ser, acreditando serem as únicas pessoas sobreviventes, como elas criam as sociedades delas, mas é mencionado que só eles estão assim. Largaram, abandonaram a ilha pra lá. O resto do mundo seguiu e viu que o vírus era incurável e tal, e fizeram isso. Mas assim, o 4 em específico, que ainda está no cinema, ele traz uma coisa. Ele é muito bonito, ele é muito bom. E ele é de uma diretora que eu acho que esse é um dos primeiros trabalhos dela, que é a Nia da Costa. E o 3 e o 4 foram feitos juntos. O diretor, que é o Ryan Johnson, ele dirigiu o 3, e aí ele saiu pra pré-produção e ela assumiu pra dirigir o resto. Então eles foram gravados simultaneamente, mas ela dirigiu a segunda parte. Sim. E eles foram lançados simultaneamente no cinema também. Eu acho que é uma franquia que deu certo, porque ao invés da história ficar maçante, não sei o quê, ignorando o 2, eles pegaram uma ideia que já era boa nos anos 2000 e conseguiram transformar ela numa coisa melhor. Eles expandiram o universo de uma maneira que permaneceu interessante. Você vê uma história que tem 4 filmes, parece que vai ser tipo assim, já no quarto já estão gastando, mas é no quarto que eu acho que eles atingem o ápice do negócio. Porque eles sabem, os personagens não são os mesmos, o que se mantém é a mitologia dos zumbis, eles são mais aprofundados, eles têm um personagem no 3 e no 4 que é um médico. E assim, foda-se, é um spoiler, mas foda-se. No 3, como já passaram muitos anos, eles não acreditam que não existem mais. Pelo menos a vila que a gente acompanha, eles acreditam que não existem mais médicos. Porque há 28 anos já se passaram, obviamente não tem novos médicos surgindo, e eles acreditam que são uma profissão do passado. E as pessoas se viram com o que dá, mas ao mesmo tempo elas morrem por coisas simples. Tipo, a mãe do protagonista, acho que ela morre, se eu não me engano, é tipo pneumonia, era uma coisa muito simples, mas que atingiu um estágio que ficou assim, impensável, entendeu?
porque eles não têm mais acesso a remédios e a produções, assim, como tinha antes. E aí tem esse médico que mora sozinho na floresta, assim, porque ele sabe como afastar os zumbis. E no quarto filme, ele desenvolve uma relação com um zumbi que porque ele atira dardos calmantes. E ele atira num zumbi que gosta da sensação de ficar meio dopado. E eles vão construir uma relação que ele consegue descobrir algumas drogas que reprimem psiquicamente esse vírus. E ele consegue trabalhar com o zumbi e evoluir ao ponto de que esse zumbi passa a. Não é que ele se cura do vírus, mas ele reprime as coisas psíquicas do vírus. Então ele consegue falar. E eles descobrem que as coisas dos zumbis não eram o que eles pensavam e tal. Então, assim. Eu acho que não fica forçado, eu acho que fica bom. Ele vai para um caminho bom de antropologia, com um pouco de ficção científica. Ele fica muito mais interessante. Eu acho que o 3 e o 4 são até muito mais interessantes do que o 1, mantendo a essência do 1 de ser um terror que até tem zumbis, mas parte também para outras coisas, entendeu? E eu fico muito triste que são filmes que eu sei que nunca estarão reconhecidos em grandes premiações, assim, por serem muito de terror, muito gore, assim. Mas eu acho que eles são muito mais potentes, assim, muito mais interessantes, muito mais. Principalmente o Extermínio 4, ele tem uma história muito mais interessante do que muitos dos filmes que estão indicados ao Oscar esse ano. Eu acho que a história dele é mais potente, é mais interessante, é um roteiro mais bem pensado e é uma história que se mantém original, mesmo sendo uma sequência. Então, assim, pra mim, é a melhor sequência que tem, a melhor franquia, assim, dessas. Ok. Pensou em algum? Pensei. Curiosamente, seguem uma lógica parecida com o exemplo que você deu. Você sabe muito bem que eu tenho certos problemas com franquias, que eu não consigo me manter fiel, eu acabo abandonando muita coisa. Mas filmes que eu cresci assistindo e que mantiveram o meu interesse mesmo depois de adulto são os filmes de premonição. Mesmo sendo grandes trecheiras, são filmes muito divertidos. Eu acho que Premonição. justamente, talvez por essa proposta de cada filme ser diferente, com um elenco diferente, apesar de ter alguns elementos ali que percorrem, né, todos os filmes, alguns elementos, personagens que se mantêm, são filmes independentes que você pode começar a assistir por qualquer um, que não vai ter problema nenhum. E conceitualmente é uma ideia muito bacana da morte incorpórea, né? Eu amo premonição. Eu acho São muito divertido. divertidos. E filmes que se refestelam na violência, como poucas franquias de terror têm a capacidade de fazer de uma forma tão despojada. Amigo, você vai adorar Extermínio. É muito bom também, é bem por esse lado. Eu acho Premonição muito bom. Eu gostei até do 6, que eu achei que eu não fosse gostar. Eu gostei, porque ele teve trazer mais lore, mais história e menos é, apenas gore gratuito. Mas eu gostei, mesmo ele trazendo muita historinha, eu gostei muito. Mas eu acho que. Isso aí. Tem mais coisa que você quer dizer? Não, então, só queria fazer um último adendo de que essa lógica, ela é tão presente, é tão forte na nossa cultura de entretenimento hoje em dia, que ela já ultrapassa o cinema. Você vê séries de TV ganhando continuações, os seus legacy sequels, né? A gente vê, por exemplo, Dexter, que ganhou uma prequela e ganhou, ao mesmo tempo, ganhou uma continuação. É É verdade. muito doido pensar nisso, sabe? Lançar duas séries no mesmo universo ao mesmo tempo. É. É, É. e até no Brasil, essa lógica já se configura como uma realidade, tendo sequências de novela anunciadas, Remake de novela. remake de novela, exatamente. A gente tá nesse momento da nossa cultura global, do capitalismo É. midiático, de que é isso, nem as novelas escapam da sua Nem as novelas que aspam e das suas sequências. do seu universo compartilhado também. Exatamente, o universo compartilhado de Avenida Brasil, sei lá. Avenida Brasil Cinematic Universe AVCU. Ah, não. ABCU. Mas é isso. Mais alguma adenda? Alguma coisa que você quer dizer? Não tem mais nenhum adendo. É uma discussão profícua que pode ir para caminhos muito diferentes, mas acho que a gente esgotou o nosso tempo por aqui. E se você tiver alguma coisa para dizer, alguma opinião, você pode deixar aqui na aba de comentários, tanto no Spotify, no YouTube. Ou alguma sugestão para algum próximo assunto, ou algum próximo filme. A gente pode ficar falando de um filme também. Exatamente. A gente Falar de faz vários. análise de filmes também. A gente pode discutir sobre temas em gerais.
A gente vai lançar em breve um episódio com as nossas recomendações do último mês, então fica Sim. ligado. Inclusive comentando os filmes do Oscar especificamente, né? Exatamente. É. Então é isso, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Um beijo e até. Até mais.